estudantes da licenciatura plena em matemática pelo Instituto Federal do Piauí. Vamos continuar a parte 2 da aula 3, da semana 3, da disciplina de metodologia do ensino de matemática. Na primeira parte dessa aula, nós vimos alguns aspectos, metodológicos, aspectos de conteúdos metodológicos para o ensino de matemática. Vimos como, na perspectiva da formação do professor, qual a importância disso na metodologia desse ensino de matemática, E vimos também o aluno, no seu papel de formador, no seu papel de construtor da sua aprendizagem, ali o aluno nesse processo de ensino-aprendizagem. Iniciamos um pouco sobre algumas tendências do ensino de matemática, Essas tendências que ao longo do tempo, têm sido estudadas, têm sido aprofundadas e algumas delas ganham destaque dentro da matemática e nós vimos 3 delas na parte 1 da nossa aula, no vídeo anterior. E nesse vídeo nós vamos dar um enfoque a uma dessas tendências, que é da história da matemática, Então nós vamos tratar no vídeo, na videoaula dessa segunda parte, sobre a importância da história da matemática no ensino e como podemos utilizar a história da matemática como procedimento de ensino-aprendizagem, também na formação do professor. Então, a gente vai ver como fazer essa aplicação na prática. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, sobre a história da matemática. Ela pode estar presente na sala de aula em vários contextos diferentes. Pode ser apresentada de forma lúdica, com problemas curiosos, por exemplo, os enigmas, Quem nunca ouviu falar na mitologia grega, tem a esfinge, e a esfinge faz perguntas, Então, você pode até utilizar um jogo, de perguntas e respostas, utilizando esse contexto histórico lá das pirâmides do Egito, que tinha uma esfinge que perguntava, que indagava a quem quisesse entrar, por exemplo, na passagem secreta, Então, como fonte de pesquisa, a gente pode fazer a introdução, fazer atividades complementares, ou de trabalhos em equipes, ou de trabalhos coletivos. Essa gama de possibilidades, de atividades diferenciadas, vai muito além do que sequências de exercícios, memorização de métodos e de formas. Então, aqui eu trouxe para vocês essa imagem. Ela é um recorte, de um vídeo que fala sobre a ideia de como surgiu, essa tal fórmula de Bhaskara, Quem é esse Bhaskara? E aí esse vídeo, eu vou deixar esse link para vocês, Tem esse link para vocês no material complementar, que é um vídeo que trata sobre um diálogo, de alguns matemáticos da época com uma garotinha da atualidade. Então, ela é uma garota, que está estudando matemática, não entende por que utilizar aquelas fórmulas, não entende por que está estudando aquilo. E aí, na narração, na narrativa, no enredo, alguns matemáticos se apresentam e demonstram como se chegou a essa fórmula de Bhaskara. É um vídeo bastante interessante, é um vídeo que eu costumo indicar para os meus alunos, lá do 9º ano ou do 1º ano do ensino médio, e também é um vídeo que eu costumo passar na sala de aula, trazendo esse diálogo. Então, essa introdução, ela traz diversos significados, Principalmente a questão mesmo da demonstração, do porquê, de como surgiu, lembrar da história, fazer contextos com a história mesmo, com a disciplina de história, Então, nesse caso, o professor ele vai fazendo destaques, de diversos aspectos, por exemplo, socioeconômico da época, político da época. A gente vai perceber que a maioria dos matemáticos, eles eram de diversas áreas. Então, eles não eram só matemáticos, eles eram matemáticos, eles eram filósofos, eles eram físicos, astrônomos, Então, a gente percebe essa gama de relação entre eles. Bom, como é que a gente pode estar inserindo essa história da matemática na educação básica, Então, no Brasil, nós vimos, desde ali do
breve histórico, do contexto histórico que a gente viu, uma preocupação de uma implementação de uma matemática mais didática, mais dinâmica, né? Com metodologias diferentes. E houve uma implementação, né, no currículo, né, de História da Matemática, né? Por exemplo, para as licenciaturas, vocês têm uma disciplina que vai estudar só a história da matemática. E nós estamos vendo, né, pegando esse aspecto da história da matemática dentro da metodologia, né? Como eu posso usar a história para ensinar meus alunos um determinado conteúdo. Então, a gente viu que lá naquele movimento de matemática moderna já aparece ressuscitando esse interesse, né, esse reavivamento pelo interesse pela história, né, na tentativa de tornar isso uma potencialidade pedagógica. Então, a implementação da história matemática já está presente nos currículos e nos livros didáticos de matemática, né? Isso é uma vertente que precisa estar. No entanto, né, às vezes essa matemática, essa história da matemática apresentada nos currículos ou nos livros didáticos, ela ainda tem uma abordagem um pouco rasteira, né, rasa e não tão profunda, né, não fazendo uma relação mesmo mais profunda, mais intensa. Bom, na matemática escolar, né, como a gente diz, né, chama, ela é apresentada várias propostas com aspectos importantes da aprendizagem matemática, porque ela deseja propiciar uma concepção ampla da trajetória, dos conceitos, dos métodos da ciência. Então, a história da matemática ela tem se transformado em um assunto bem específico, né, para ser incorporada ao rol dos conteúdos e que muitas vezes não passa da apresentação de fatos ou biografias de matemáticas famosas. Então, esse texto aí, de 98, fala que a história da matemática deve ser vista dentro da matemática escolar como um eixo, como um mecanismo, para a metodologia e não apenas colocar as biografias. Então, vocês já devem ter visto em alguns livros que apenas traz a biografia de um matemático. Por exemplo, lá na introdução do conteúdo de funções, aí começa falando sobre plano cartesiano. Aí fala, né, fala de plano cartesiano, quem deu a origem, e aí começa a falar da história, né, de um matemático relacionado. E muito simples, geralmente uma biografia resumida daquele matemático. Então, para eles, o conhecimento histórico da matemática, né, despertaria o interesse do aluno pelo conteúdo matemático que lhe estaria sendo ensinado. Então, lá no exemplo que eu dei sobre fórmula de Bhaskara, é interessante que, primeiro, se explica o conteúdo, mostra para o estudante que vamos estudar, né, um novo conteúdo, fala todo o conteúdo, e em uma aula específica você leva esse vídeo, porque esse vídeo traz o quê? Traz aplicação e traz uma retomada do que, de fato, é importante estudar sobre equações de segundo grau. E aí você pode me perguntar, professora Vitória, isso é unânime entre os estudiosos de matemática, que realmente essa tendência matemática, que é estudar a história da matemática como metodologia de ensino, ela é importante para o ensino-aprendizagem? Não, nem todos os autores defendem esse incentivo, né, à história da matemática, e alguns dos argumentos, né, que eles trazem é que o seguinte, é que nem sempre temos uma ausência, temos uma literatura adequada para pesquisar essa história. Então, algumas das histórias até são, eles consideram até como fictícias, né? Não tem literatura que prove, de fato, aquelas histórias. Então, a ausência mesmo de uma literatura adequada pode comprometer essa utilização. Outra coisa é natureza imprópria da literatura disponível. Então, nem toda a literatura que está disponível pode ser apropriada, né? Pode ser utilizada. Pode também ser um fator complicador, alguns defendem que o estudante pode não entender essa relação, né, matemática e história, então pode ser um fator às vezes até complicador, envolver um outro eixo, né, que é a história, e às vezes falta uma ausência do sentido de progresso, né, de continuidade, porque a gente vai pegar um recorte lá histórico e não tem aquela construção ao longo do tempo até chegar à contemporaneidade. Mas isso é alguns dos argumentos, né,
em sua maioria, os autores defendem sim essa utilização para dar mais sentido, para tornar mais interessante e para trazer mesmo a ideia de origem, né? De onde surgiu, né? Então, aqui nós temos uma frase aí de um autor de 1973 que sugere a história satírica, ou seja, uma história cronológica descontextualizada de um tema. Então, às vezes, isso pode acontecer e trazer uma outra conotação. Como fonte de motivação, como é que eu posso utilizar essa história da matemática como fonte de motivação? Então, alguns matemáticos defendem que a história da matemática poderia ser um recurso psicológico para motivar os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, com jogos, todo mundo já entende que trabalhar com jogos, trabalhar com tecnologia é um fator motivador, mas trabalhar com a história também pode ser um fator de motivação. Essa é uma concepção interessante, né? Desde que seja observado e evidenciado o quê? Fatos históricos, biografias, dentre outros, né? E por demais redundantes, né? Que esses recursos eles se fazem extremamente necessários no conteúdo que deve ser ensinado, né? Então, tem um poder, né? Alguns atribuem que tem um poder quase mágico, né? De modificar a atitude do aluno. Então, quanto mais tendências ou diferenciação você trouxer para a sua aula, a probabilidade, né, dos seus alunos se interessarem ou se motivarem vai ser maior. Isso é unânime? Isso vai acontecer sempre em todas as aulas? Não. Às vezes você pode levar o jogo mais interessante e naquele dia não causou um efeito, né, motivador, não foi interessante para os estudantes, então pode acabar, né, não tendo o efeito positivo objetivado, né, da expectativa. Bom, essa ideia, né, de trazer a história da matemática funcionou como metodologia útil no ensino de certos tópicos, né, e alguns campos matemáticos lá desde o século XVIII, né, já tem já traz algumas ideias, né, dessa história. Por exemplo, o livro Elementos de Geometria, né, considerado por muitos autores a primeira obra, ele traz um posicionamento bem explícito, né, sobre a relação da história da matemática e a matemática escolar. Então, nessa obra, ele afirma, né, que facilitaria a tarefa dos alunos que iniciava-se na geometria, figurando-se como um curso preparatório aos elementos de Euclides, que era uma cartilha de ensino de geometria na época. Então, os elementos de Euclides, né, que é como é que se diz, um clássico aí da geometria, dos conhecimentos de matemática, ele tem esse cunho, né? Ele traz essa perspectiva de situar dentro da história, né? Então, antes se estudava muito porque o chamado cartilha, né? As cartilhas, que eram uma espécie de resumo de algum conteúdo com exercícios, né? Que o aluno ia estudando. Então, o autor propõe que o ensino de geometria seja baseado na história, tentando sempre refazer o caminho da humanidade na construção da geometria, por exemplo, seguindo a ordem cronológica. Até porque a gente pode fazer uma relação aqui, né, pegando esse eixo de geometria, esse campo do conhecimento de geometria, associando por que as formas geométricas, né? Por que estudar as formas geométricas? Então, aí a gente começa a ver lá, por exemplo, as pirâmides do Egito, né? Então, ali já eram construções, né, arquitetônicas que se utilizavam de conhecimentos matemáticos, né, geométricos, para fazer aquelas determinadas construções. Inclusive, né, há muitas pesquisas, né, para entender como os egípcios naquela época conseguiram fazer tamanhas construções, né? Então, aqueles elementos geométricos, eles não foi alguém que inventou, né? Disse, o cubo é assim, não. Todo o conhecimento matemático, ele é uma constatação, né? Parte da natureza, parte da realidade, parte do que é primeiramente visto ou vivenciado, né? E na formação, né, do professor? Onde entra, né? Como eu falei anteriormente, já
na matemática escolar, já instituiu-se, né, a disciplina de História da Matemática, que tem essa responsabilidade, né, de fazer os alunos refletirem sobre, conhecerem um pouco, perceberem, né, essas histórias, esse contexto, né, em que a matemática foi iniciada, seus primeiros estudos, né, quem fez as grandes descobertas. A gente sabe que muitos manuscritos foram deixados por algum matemático e posteriormente lidos, registrados, né, por outro matemático. Então, tudo isso, né, tem que ser considerado, né? Tem que ser considerada na instituição de ensino superior. Algumas ainda não consideram, então algumas ainda desprezam, né, no currículo, desprezam na formação. Mas, né, o texto aqui afirma que diversas instituições não oferecem essa disciplina dentro do ensino superior, na graduação, e ela é importante, né? Ela tem um importante impacto justamente na construção desse conhecimento, né, científico aprofundado, dando base a diversos conteúdos, né? Então, se a gente for analisar, eu dei exemplo aqui de funções, eu dei exemplo de geometria, dei o exemplo lá das esfinges, né, trazendo para o critério lúdico, fórmula, falei da equação polinomial de segundo grau, né, a fórmula de Bhaskara, mas dentre outras, né, por exemplo, os números, né? Por que dizemos que os símbolos eles são indo-arábicos, né? Tem os algarismos romanos, né, que a gente estuda, o sistema de numeração romano, o sistema de numeração maia, o sistema de numeração egípcio, e aí vem no sistema de numeração decimal indo-arábico, né? Os algarismos indo-arábicos. Por que indo-arábicos, né? Então, a gente vê na história que tem uma relação direta entre hindus, né, e árabes que foram construindo esse pensamento e aí colocou-se indo-arábicos, né, porque tem contribuição dos dois povos, né? Então, tudo isso tem até para as próprias palavras, né? Por que muitas palavras têm origem do latim, outras do grego, outras do árabe, que vai trazendo esses símbolos, para dentro mesmo da matemática. Ainda, né, para de Ambrósio, né, que a gente viu lá na primeira aula, né, o Biratan de Ambrósio, um grande, né, importante nome aí, que trouxe uma grande contribuição, né, para os estudos de formação de professor de matemática, né, para a matemática chamada, né, a matemática escolar ou a educação matemática, propriamente dito, né? Então, para ele, tem uma grande importância a história da matemática na formação do professor, porque geralmente ele conhece seu conteúdo com um grande conjunto de resultados e técnicas, mas dificilmente consegue ver a razão daquele conteúdo do ponto de vista social, cultural, mesmo do ponto de vista da exceção desse conhecimento como um todo. Talvez seja a única oportunidade de reconhecer onde se encaixa um determinado conteúdo na organização geral da matemática. Por que a gente estuda algo aqui, outro ali, né? Como é que é feita essa institucionalização, né, desse conhecimento? E, assim, na licenciatura, muitos alunos questionam por que nós estamos estudando este ou aquele conteúdo, achando muito diferente do que se aplica na sala de aula da educação básica. Então, reconhecem que é importante, né, esse rigor matemático, faz parte desses estudos de ensino superior, mas não necessariamente carecem ser apresentados dentro de um quadro axiomático, estático, né, imutável, por exemplo, como a gente vê, como vem sendo reproduzido sem mudanças eficazes. Então, é preciso fazer também esta reflexão. Na universidade, no ensino básico, por exemplo, é comum observarmos declarações, por exemplo. Uma declaração que vocês podem lembrar. O tempo dispensado nos estudos de história deveria ser utilizado para aprender outra coisa, né? Para aprender mais matemática, para que essa disciplina de metodologia, né? Para que a disciplina de história da matemática, a gente deveria estar estudando mais cálculo, mais geometria. Mas essa objeção, né, evidencia ainda mais, né, esse desprezo de se estudar, além também de se encontrar, a dificuldade de encontrar livros ou textos, materiais às vezes pouco disponíveis, né, para encontrar, para descobrir, né, para que tratam
sobre isso, né? Então, a presença no currículo foi introduzida desde o século XX em alguns países, e a porcentagem de instituições de formação de professores que ofereciam tal curso passou de 44% para 52%. Este curso era obrigatório para professores de matemática lá na União Soviética. No entanto, nas décadas de 60 e 70, com o movimento, né, o advento do movimento da matemática moderna, acarretou maior interesse nessas abordagens. Mas somente na década de 80 é que houve novamente o interesse pela história da matemática, né? Então, não vamos ficar nos perguntando por que perder tempo estudando a história da matemática. Não, ela tem o seu papel para situar o indivíduo no espaço, no tempo, de maneira cronológica, trazendo a evidência, meu Deus, de termos, né? A origem de fórmulas, né? De nomenclaturas, tudo isso tem a ver com esse contexto histórico. Aqui, nesse slide, eu trouxe prints, né, de uma aula minha, que eu inicio aulas, por exemplo, do segundo ano do ensino médio, que a gente vai trabalhar trigonometria na circunferência. Eu inicio as aulas com esse pequeno probleminha aqui, né? Então, antes que eles estudem sobre qualquer outra coisa, né? Tá, que a gente já está também fazendo um levantamento do conhecimento prévio dos alunos, eu faço o seguinte desafio, né? Hoje, se alguém nos desafiasse a medir a circunferência da Terra, como faríamos? As respostas geralmente são múltiplas, né? Ah, professora, é só pegar um drone e fazer um satélite, fazer ele medir e tal. E aí eu começo a dizer para eles, não, mas sem recursos tecnológicos, sem ter satélite, porque hoje é só pesquisar no Google, né? Mas eu peço para eles, se hoje, né, sem ter nada, sem ter nenhum recurso, digamos, tecnológico, um satélite, como nós mediríamos a circunferência da Terra? Para eles perceberem que os matemáticos, né, do passado, eles utilizavam de estratégias múltiplas e interessantes e tinham um conhecimento enorme acerca disso, mesmo não dispondo de muita tecnologia, de quase nenhuma tecnologia como nós temos hoje. Eu começo a indagar eles, né? Então peço para que eles respondam, para que eles imaginem, para que eles pensem e vão escutando as ideias mais ousadas, né? Eu já vi ela dizendo, é só cavar um buraco até o outro lado, bem passando pelo centro, aí vamos descobrir o raio da circunferência, depois a gente calcula pela fonte. Mas aí, depois que eu escuto eles, eu vou falar para eles que teve um matemático, né, chamado Erastótenes de Cirene, que nasceu na Alexandria em 194 a.C., né, que era matemático, gramático e tudo mais, e que ele conseguiu, ele foi um dos que deu o primeiro valor assim, de estimativa, né, a primeira estimativa de valor da circunferência da Terra. E aí eu começo mostrando para eles como foi que Erastótenes de Cirene fez isso, né? Então, aqui no slide, né, mostra que ele fez uma observação em determinado ponto ali da Terra, e aí já sabendo, né, já tendo essa ideia da Terra redonda, né, da Terra esférica, e aí ele mede, né, um determinado ângulo, faz essa mesma medição em outro ponto, né, em outro ponto aí do planeta, né, e percebe, né, que se ele descobrir aquele pequeno trecho ali, aquele pequeno espaço de distância daqueles dois pontos, como é no planeta, né, inclinado, sendo baseado pelo mesmo ângulo, e usando as relações trigonométricas, né, seno, cosseno, tangente, ele vai conseguir descobrir aquele pedacinho, né? E como nós sabemos que essa porção aí da esfera representa um ângulo de um todo que é 360 graus, faz uma relação, né? Uma relação de proporcionalidade. Então, se eu descubro uma distância ali, de um pequeno trecho ali, eu consigo fazer esse cálculo. Então, os alunos começam a refletir que como as pessoas, né, os matemáticos naquela época da matemática antiga, média,
eles tinham um pensamento, né? Uma construção de um raciocínio. Então, perceba, e faziam experimentos, né? Então, naquela época, ele já descobriu o valor ali aproximado, né, disso, e que hoje, com toda a tecnologia, com cálculos mais precisos, de fato, aquele cálculo estava correto, né? Então, deu uma estimativa correta, muito próximo do que realmente é. Então, um exemplo aí de como usar história da matemática numa aula de segundo ano, introdução de trigonometria na circunferência. Na verdade, nem precisa ser na circunferência aqui, né? Pode ser de trigonometria, mas a circunferência porque dá toda essa ideia ainda de ângulo, 360, né? Vai usar as relações trigonométricas e por aí vai. Eu trouxe também um trecho aqui, né? Essas imagens são recortes, né, de alguns livros, imagens de alguns livros didáticos que tratam, né? Então a gente já discutiu, né, que sempre tem um tópico, né? História nos livros didáticos. Sempre vai ter um tópicozinho lá no livro que vai tratar de alguma coisa. Alguns trazem só uma bibliografia, né? Por exemplo, essa aqui mesmo da soma dos termos de uma PA é muito conhecida, essa história, né? Essa de Gauss, que ele estava numa sala, a professora fez um desafio e tal. E fazendo a relação aí, né, para a construção da fórmula, né? Para a demonstração da fórmula. E dentre outros exemplos. Então, de fato, né, mostrar ao aluno a matemática só como um produto ali pronto e acabado, né, representa dizer que a humanidade percorreu um longo caminho, então, né, não valoriza esse caminho. Cortella afirma que deixa esse aspecto bem claro, afirmar que o educador, ao negar, com ou sem intenção, né, os alunos a compreensão das condições culturais, históricas e sociais da produção de qualquer conhecimento, termina por reforçar a mitificação e a sensação de perplexidade, impotência e incapacidade cognitiva do indivíduo. Nessa tirinha aí, nessa charge, a gente tem o seguinte, ó, 6 em cada 10 alunos deixam a escola sem saber matemática, né? E aí, ele pergunta, você consegue calcular o prejuízo que isso traz para o país? Imagine aí, 6 em cada 10 alunos deixam a escola sem saber de matemática. E aí o aluno, né, ou a criança responde, não consigo somar nem calcular. Ou seja, de fato, ele não tem nem noção, né? Nem consegue imaginar o que significa 6 em cada 10 alunos. Então, não faz nem a relação. Então, é importante modificarmos essa realidade, é importante evidenciarmos, né, e utilizarmos dessas tendências. Deixo para vocês como sugestões de leitura, né, alguns livros. Esses livros podem ser mais difíceis, né, de conseguir, mas alguns artigos, né, tem alguns artigos aí, ó, nessas revistas, né. Deixei até um link ali de um repositório, né, vocês podem estar acessando para dissertações e tudo mais que se utilizam disso, além, né, de repositórios, né, como a Sociedade Brasileira de História da Matemática, tem o Seminário Nacional de História da Matemática, por aí vai. Esse livro mesmo são atividades que utilizam a história para o ensino de matemática. Então, a gente pode encontrar esses materiais. Aqui foram as referências utilizadas para a aula de hoje. E eu vou fazer uma explicação sobre a atividade avaliativa, né? Por que eu vou fazer essa explicação? Achei importante fazer essa explicação porque a atividade ela é um pouco extensa e vai requerer de vocês um pouco mais de dedicação. Então, vamos lá, a atividade ela vai ser dividida em 2 etapas, né? Então, são 2 etapas que eu preciso que vocês realizem. A primeira, vocês vão se embasar, né, dos conteúdos. Então, primeiro eu sugiro leitura de 2 artigos que tem aí, sugiro a leitura dessa dissertação, sugiro também a leitura desse outro artigo que fala de jogos matemáticos para o ensino médio. Então, depois que você se embasar desses conteúdos, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar, né? Se você já atua como professor ou não, você vai procurar uma escola pública da sua cidade, pública ou particular, e vai pedir, solicitar, né? Ou a biblioteca da sua cidade, livros didáticos, né? Um livro é o suficiente. Nesse livro, quando você pega esse livro,
você vai fazer uma análise, né? Você vai folhear esse livro e procurar, ao longo desse livro, episódios em que aconteça que o livro traz a história da matemática, certo? E aí você vai fazer uma tabela, né? Colocar os dados da ficha catalográfica do livro, né? Quem é o autor, a edição, aqueles dados iniciais, né? O título, e vai elencar, por exemplo, quantas vezes aparece na unidade 1, apareceu, né? Apareceu na unidade 1, que trata sobre funções, tratou sobre a história de Cardano, de Gauss, de algum matemático. Então, você vai descrevendo. Inclusive, lá no PDF da atividade, eu deixo um exemplo de como eu quero que vocês façam isso. Dou um exemplo de um livro lá qualquer, lógico que vocês vão fazer com outro livro, né? Então, a primeira parte é isso. Vocês vão procurar um livro didático em alguma escola, pegar um livro que você tem em casa, tá? Não precisa ser atualizado, a edição não importa, certo? Colocar os dados, escrever os dados desse digital, escrever e colocar essas características, né? Dizendo cada unidade que contribuição na matemática, da história da matemática está dentro do conteúdo, tá bom? E a segunda parte é sobre jogos, né? Eu sugiro que vocês assistam alguns vídeos sobre jogos, né? Dou indicação desse, porque é o que eu dou exemplo lá na atividade, né? E aí você vai fazer o quê? Né? Da mesma maneira como você pega um livro didático, você vai pegar uma matriz de referência, né? Do ensino médio, eu quero que seja voltada... Na verdade, pode ser para o ensino médio ou ensino fundamental, você que escolhe. E você vai pegar um conteúdo, né? Um conteúdo, e desse conteúdo você vai ou criar ou pesquisar um jogo que já existe que serviria para atuar. Então, a atividade é dividida em duas partes. A primeira, você vai fazer uma espécie de ficha catalográfica contendo onde a história da matemática está presente naquele livro, em que unidades e de que maneira. E a segunda parte é indicar um jogo, né, para um determinado conteúdo matemático. É interessante que você procure conteúdos diferentes do que a maioria pode tratar. Aí aqui eu dou exemplo, né, sobre funções. Então, um jogo que trata de funções, e aí você coloca todas as características, o nome do jogo. Ah, preciso criar? Não, você pode pesquisar um jogo que já existe, né, e aí organizar as informações, tá bom? Para essa atividade eu vou dar um prazo maior, né, não vai ser só apenas uma semana, eu vou dar um prazo mais estendido para essa atividade, tendo em vista a complexidade delas. Mas qualquer dúvida, procurem aí o seu tutor, que o seu tutor vai entrar em contato direto comigo, tá bom? Encerramos aqui a parte 2 da nossa aula 3, encerramos os estudos da semana 3. Estou deixando algum material complementar, estou deixando um link de como se fosse um curso de extensão que é um bate-papo, um diálogo, né, com uma professora que trata justamente sobre essa temática da metodologia no ensino de matemática. E encerro e estou deixando também um PDF, né, como se fosse um livro. E nesse livro tem uma gama de conteúdos que nós já trabalhamos, estamos trabalhando e vamos trabalhar nas próximas semanas. A mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, tá certo? Então, tenham todos uma boa semana. Encerramos aqui mais um vídeo. Até a próxima aula.